Oi, gente, eu sou Anderson Paulo, eu estou aqui novamente com vocês para continuarmos a nossa série de palestras e cursos sobre endodontia. E hoje nós vamos conversar justamente sobre a endodontia. Hoje a nossa conversa tem como objetivo mostrar as diferentes necessidades do tratamento endodôntico, o que é um tratamento endodôntico, e também a parte didática do ensino da endodontia feito por nós nos nossos cursos de graduação e de pós-graduação. Então, hoje a nossa palestra ela será não para a compreensão de técnicas, não para a compreensão de detalhes da endodontia, mas, na verdade, o nosso objetivo hoje é que você entenda o que é endodontia e as diferentes partes que fazem parte da endodontia. Então, gente, por favor, aproveitem, prestem atenção e sempre estaremos juntos nos nossos cursos de graduação e pós-graduação para tirar dúvidas de vocês. Inclusive, aqui vocês podem também postar alguma outra dúvida que vocês tenham, que a gente vai ter o maior prazer em tentar esclarecer para vocês. Muito bem, continuando. Vamos conversar então sobre o que é a endodontia. A endodontia é uma das especialidades da odontologia e a endodontia, a melhor definição, ao meu ver, é a especialidade da odontologia que trata as patologias originadas por inflamações ou necroses pulpares e suas consequências. Então, eu acredito que essa seja a melhor definição para a compreensão e o entendimento do que é a endodontia. E é importante que a gente entenda que a etiologia, a causa primária de todas as patologias que afetam a polpa, levando à inflamação ou à necrose, são originadas por cáries ou traumatismos dentoalveolares. Isso é muito importante que a gente tenha sempre em mente. Agora vamos tentar explicar para vocês a nossa divisão didática. Isso vale para a especialização e vale para a graduação. Nós dividimos a endodontia de forma didática em uma parte que é uma endodontia diagnóstica, teórica e pré-clínica, no qual não há uma possibilidade de atividade laboratorial com ela. E uma outra endodontia, que nós chamamos de operatória, que é teórico-laboratorial também, pré-clínica, ou seja, as duas são necessárias, as duas precisam de compreensão antes de você ter o contato com o paciente que precisa de um tratamento endodôntico. Então, repetindo, temos uma parte diagnóstica que é apenas teórica, pré-clínica, e uma parte operatória, que tem uma participação teórico-laboratorial. Essa endodontia operatória exige também um ganho de adestramento, um ganho de habilidade, um ganho psicomotor do estudante, seja ele de pós ou de graduação, antes de estar frente a frente com o dente. Então nós vamos falar agora as diferentes fases do tratamento endodôntico. Estarão classificadas como endodontia diagnóstica ou endodontia operatória. E é importante a gente frisar isso porque as nossas aulas de graduação sempre fixam essa separação. Nós temos na nossa graduação uma endodontia diagnóstica teórica e temos também uma endodontia operatória teórico-laboratorial, que são vistas em momentos diferentes. E essa aula se torna mais útil para a compreensão de cada fase do tratamento e da intervenção endodôntica. Então vamos começar. A primeira coisa que nós estudamos quando falamos em endodontia, e é necessário que a gente estude, é a anatomia dental interna. Precisamos de um pouco da externa? Precisamos, mas o que nos foca, o que nos interessa
de forma determinante é a anatomia dental interna. Ela é importantíssima para nós no aspecto de nós sabermos quando precisamos intervir de uma forma a conhecer o nosso campo de trabalho. Por exemplo, quantos canais tem uma determinada raiz de um determinado dente, quantos canais tem o dente, como se apresenta normalmente a anatomia interna desse dente. Tudo isso é determinante para a nossa intervenção. Lembrando e ficando claro que a anatomia dental interna faz parte da endodontia diagnóstica. Então nós vamos estudar em detalhes como é o endodonto, ou seja, a parte interna do nosso dente. Quantos canais tem cada raiz? Devemos saber qual é o número normal de canais naquele dente, ou o número predominante. Há sempre uma variação possível, o que torna a endodontia mais interessante. A endodontia, ela não te dá nunca 100% de certeza. Você precisa conhecer cada dente, porque cada caso é um caso. Precisamos conhecer também a parte dos diferentes componentes da anatomia dental interna. Não se preocupem em entender o que está sendo mostrado aqui agora. Isso é só um exemplo do que é anatomia dental interna. Isso será estudado em detalhes com vocês nas aulas específicas de anatomia dental interna. Então aqui é só uma exemplificação, uma apresentação de parte do que será visto em cada uma dessas partes que compõem a endodontia como um todo. Muito bem. Muito ligado a tudo isso que nós vamos falando da anatomia dental interna, é o próximo assunto que a gente vai estudar com vocês, que é a histofisiologia, tanto da polpa quanto do periápice. O que seria isso? Lembrando que a histofisiologia pulpar e periapical também faz parte da endodontia diagnóstica. Ela compõe nós entendermos a correlação dos tecidos e as suas funções, a subdivisão do que nós encontramos dentro da polpa. Por exemplo, aqui nós temos um corte histológico mostrando a polpa em seus diferentes aspectos, em suas diferentes estruturas, a sua correlação com a dentina, o odontoblasto e a dentina, como se relacionam. Tudo isso faz parte de toda essa parte histofisiológica, o porquê que o dente tem sensibilidade na dentina, como a polpa funciona, quais são as funções da polpa, quais são as funções dos tecidos periapicais, como o feixe vasculo-nervoso que vocês estão vendo aqui agora dá vitalidade e dá inervação à nossa polpa, levando nutrição, levando inervação. Então, tudo isso é estudado na parte de histofisiologia. Os tecidos periodontais, a histofisiologia do periápice, as estruturas que envolvem a região periapical, o que envolve o dente, o que sustenta o dente. Então, tudo isso é estudado na histofisiologia pulpar e na histofisiologia periapical ou periodontal. Diferentes tipos de dentina que são formados em função de diferentes situações, sejam elas uma dentina fisiológica, seja uma dentina reacional, tudo isso vai ser estudado com detalhes para vocês. Então falamos de anatomia, falamos da histofisiologia, e é necessário que agora a gente converse com vocês sobre o que é diagnóstico, que faz parte também da endodontia diagnóstica, obviamente. O diagnóstico, ele compõe uma série de exames, uma série de observações que visam o correto diagnóstico da patologia que está, de alguma forma, afetando o elemento dentário.
O diagnóstico, gente, em saúde, não importa se é em odontologia, se é em medicina, é um dos momentos mais complexos da nossa intervenção. Por quê? Um diagnóstico incorreto levará, muito provavelmente, a um plano de tratamento incorreto. E isso é o grande momento que vai te levar ao fracasso. Então, o diagnóstico que é complexo deve ser feito da maneira mais correta possível para que não te dê conclusões erradas. Na hora do diagnóstico, você é um detetive buscando um culpado. Temos várias patologias pulpares que vamos discutir e estudar com vocês durante o nosso curso. Como eu falei, neste momento isso não nos interessa. Isso aqui é apenas uma exemplificação do que nós vamos estudar. Em cada aula nós teremos os detalhes de cada uma dessas patologias pulpares e também as patologias periapicais. Tudo isso, volto a frisar a vocês, será estudado em detalhes em cada momento do nosso curso. Muito bem. Anatomia, histofisiologia, diagnóstico, todas elas compuseram até agora a endodontia diagnóstica. E agora nós vamos entrar em um momento, em uma fase em que temos já uma porção da endodontia operatória, que é o isolamento absoluto. O isolamento absoluto tem vários objetivos. O principal é a manutenção da cadeia asséptica, ou seja, impedir que micro-organismos penetrem no interior do dente, penetrem no endodonto durante os nossos procedimentos endodônticos. Então, consiste em isolar o dente que será tratado. Então, o isolamento absoluto, ele sempre deve ser executado. Aviso a vocês, meus alunos, não existe endodontia sem isolamento absoluto. É um passo que não pode ser ignorado em hipótese alguma na endodontia. Depois do isolamento absoluto, nós vamos para a cirurgia de acesso, que também compõe a endodontia operatória. A cirurgia de acesso é um passo importantíssimo e deve ser feito com extremo cuidado e extremo rigor, porque ela será feita por meio de brocas que vão nos levar ao interior do dente, ao endodonto, à câmara pulpar e também, por consequência, nos levará aos canais que serão tratados. Aqui nós temos um exemplo de uma cirurgia de acesso sendo feita em um molar inferior. E aqui ela sendo feita em um dente anterior, no caso, em um incisivo superior. Como eu já falei, e vou voltar a dizer, não se preocupe com isto agora. Isso será ensinado em você no momento oportuno, com detalhes. E como a cirurgia de acesso faz parte da endodontia operatória, você terá a chance de realizar isso em laboratório antes de estar frente a frente com o seu paciente nas nossas clínicas integradas. Depois da cirurgia de acesso, é importante que a gente discuta, estude e compreenda o que são substâncias químicas auxiliares. A instrumentação ela tem como determinante, como nome, preparo químico cirúrgico. O preparo químico cirúrgico é, na verdade, a instrumentação dos canais associado ao uso de substâncias químicas auxiliares. Mas por que eu preciso de substâncias químicas auxiliares para a instrumentação dos canais? Como eu mostrei rapidamente hoje, você vai ver que o nosso canal, que está dentro do nosso dente, na verdade não é um canal principal apenas.
existe uma série de canais acessórios, secundários e outras estruturas que a gente vai estudar em detalhes com vocês, sobre as quais a nossa lima endodôntica, seja ela manual, seja ela rotatória, ela não consegue atingir. E quem vai complementar a ação dessas limas, ou seja, complementar uma ação mecânica da instrumentação, serão as substâncias químicas auxiliares que serão irrigadas dentro do canal. E as substâncias químicas auxiliares fazem parte da endodontia diagnóstica. Então aqui nós temos um exemplo claro, uma agulha em verde injetando substância química e uma cânula de aspiração aspirando essa substância química que está sendo irrigada aí. As substâncias químicas auxiliares são várias. Elas têm vários objetivos e várias funções. Dentre elas, a eliminação de micro-organismos, a dissolução de substâncias oriundas de uma morte ou necrose da polpa, a dissolução de fragmentos de tecidos pulpares, tem também o objetivo de lubrificação das paredes do canal para evitar que os nossos instrumentos dentro do canal sofram travamentos, e também uma ação de limpeza do interior dos canais. São várias ações que nós vamos discutir com vocês durante o nosso curso. Outro momento importante do nosso tratamento endodôntico, e também faz parte da endodontia operatória, é a chamada odontometria, que o próprio nome determina ser a medida do dente. Odonto, dente, metria, medida. A medida do dente. Por que isso é tão importante? Porque você, quando enxerga o dente na arcada dentária do nosso paciente, você vê parte dele apenas, você vê o que nós chamamos de coroa, que é a parte visível do dente. Só que, inserido no osso alveolar, nós temos o que se chama de raiz do dente. E dentro da raiz nós temos o conduto ou os condutos, ou o canal ou os canais. Condutos e canais significam a mesma coisa. E essa medida é muito importante porque ela vai determinar até onde nós podemos penetrar com nossos instrumentos endodônticos, com as nossas substâncias químicas auxiliares. E para isso, nós temos como um auxiliar determinante a radiografia. E também, além da odontometria radiográfica que será estudada com vocês, será ensinada a vocês, não se preocupem com as imagens que vocês estão vendo, isso é apenas um exemplo. Nós temos então a técnica de odontometria feita por meio de radiografias, que está sendo mostrada aí. Nós temos também a odontometria realizada por meio de um aparelho próprio para isso, o chamado localizador apical. E aqui nós temos a odontometria eletrônica. Não se preocupem, isso é apenas uma demonstração. Isso será trabalhado com vocês na clínica, não no laboratório, tá? A odontometria eletrônica, ela só pode ser feita em dentes vitais. Existem simuladores, mas os simuladores são muito falhos. Então a gente vai realizar a odontometria eletrônica que vocês estão vendo aí na nossa clínica durante o atendimento aos nossos pacientes. Aí temos uma lima manual endodôntica, que é posicionada, não se sabe ainda o comprimento do dente. Já foi colocado um gancho labial no lábio do paciente e agora é feito uma pinça colocada na lima.
e é levada até que o nosso display nos mostre a medida de 1 milímetro a menos do comprimento real do dente. Isso vai ser explicado depois por quê. E aí sim, nós já temos a odontometria, ou seja, já sabemos qual é a medida do nosso dente. Muito bem. Ainda dentro da endodontia operatória, nós chegamos ao preparo químico cirúrgico, que é também a instrumentação do sistema de canais radiculares. E ela pode ser feita por instrumentos manuais ou por instrumentos mecanizados rotatórios. Nós ensinaremos as duas formas. Aqui, como é um exemplo, eu vou mostrar rapidamente uma endodontia mecanizada rotatória. Tá? Aí temos um canal artificial mostrando as paredes desse dente. Aí temos a ação da substância química auxiliar. Lembrando que isso é apenas um exemplo. Tá? E aqui todos os momentos da instrumentação. Eu não vou me ater a detalhes agora, eu vou até acelerar um pouquinho o vídeo. Tá? É uma instrumentação mecanizada, como eu falei a vocês, coisa que vocês vão aprender no nosso curso de graduação e também na pós-graduação. Observe que a forma do canal já está alterada, tá? As limas rotatórias estão cortando parte mineralizada do dente, o que faz parte dos procedimentos de instrumentação, junto com a substância química auxiliar, promovendo uma descontaminação, ou seja, eliminação de micro-organismos, e também dando uma forma para que esse canal consiga, após a conclusão da instrumentação, ser obturado, ter todo o seu interior vedado. Dependendo do diagnóstico e também dependendo da habilidade do operador, você não vai abrir o dente por meio da cirurgia de acesso, não vai instrumentar e não vai concluir o tratamento em sessão única, pelo menos agora no início do curso, onde você ainda tem muito pouca habilidade. Isso se for indicado e possível uma obturação, ou seja, a conclusão do tratamento endodôntico em sessão única. Existem patologias que impedem isso. E seja por falta de tempo, seja por uma impossibilidade diagnóstica de você realizar a obturação e concluir o tratamento, você vai precisar de diferentes medicações para serem usadas na descontaminação do canal e na eliminação também de inflamações extensas nesse canal. E a medicação intracanal, na verdade, são várias medicações, cada uma indicada para diferentes patologias. Lembra que eu te falei, quando a gente falou em diagnóstico, da importância do correto diagnóstico? Pois bem, o correto diagnóstico vai te levar à escolha correta da medicação que se encaixa no caso em que você está atuando. E então as medicações elas vão complementar a ação da instrumentação e vão também manter aquele canal descontaminado, vão também reduzir a inflamação entre uma sessão e outra. Por exemplo, iniciei o tratamento endodôntico de um dente hoje. Por uma falta de tempo ou falta de habilidade minha, ou se esse dente não tem indicação de ser tratado em apenas uma sessão, porque ele tem, por exemplo, uma infecção mais extensa, mais violenta, ou seja, eu preciso escolher a medicação de acordo com a condição de contaminação, de inflamação e de destruição óssea presentes no dente em que eu estou tratando. A medicação intracanal também faz parte da endodontia diagnóstica. E é importante que você não confunda a medicação intracanal com substâncias químicas auxiliares. As substâncias químicas auxiliares são usadas ao mesmo tempo que você instrumenta o canal.
a medicação intracanal ela é usada no fim da sessão e ficará entre o final dessa sessão e a próxima sessão em que você vai voltar a continuar o tratamento deste dente. Nós temos várias medicações intracanais, como nós já falamos para vocês, que podem ser usadas só no interior do dente ou também em situações em que você tem destruição óssea por uma afecção de origem endodôntica, extravasado para o interior da lesão, como é o caso que vocês estão vendo aí. Volto a dizer, não se preocupe com isso, isso será estudado em detalhes contigo. Muito bem. Vamos agora para uma outra fase importante do tratamento, a obturação. A obturação faz parte da endodontia operatória e a obturação consiste no vedamento hermético, no selamento de todo o sistema de canais radiculares. Quando eu digo hermético, é sem deixar espaços vazios. E é a última fase do tratamento endodôntico. Faz parte da endodontia operatória, como eu já disse, e ela consiste, então, no vedamento do sistema de canais radiculares. Aí temos um canal, na verdade temos dois canais sendo obturados. A obturação ainda não está concluída, mas ela está sendo realizada nesse dente. E muito bem, aqui nós temos um assunto que não faz parte do tratamento endodôntico, mas como nós já te dissemos, é uma das principais causas, um dos principais motivos que vão levar à necessidade do tratamento endodôntico, o chamado traumatismo dentoalveolar, que será estudado na endodontia diagnóstica. Na verdade, o traumatismo dentoalveolar é um grupo de diferentes situações clínicas que vão levar a diferentes consequências e levarão a diferentes atitudes, diferentes planos de tratamentos executados pelo cirurgião dentista. O traumatismo dentoalveolar, gente, é uma afecção que afeta o dente oriundo de um grave acidente que pode ser esportivo, pode ser automobilístico, pode ser oriundo também de algum tipo de pancada, e tem várias consequências possíveis, que vão variar de uma pequena fratura sem exposição da polpa, como vocês estão vendo na imagem inferior à nossa esquerda, a fraturas que expõem a polpa no inferior do nosso lado direito, a fraturas da raiz em diferentes níveis na imagem radiográfica superior direita, ou até mesmo na avulsão, ou seja, a saída completa do dente do osso alveolar. Então essas seriam possíveis consequências de um traumatismo dentoalveolar. Eu tentei mostrar a vocês tudo que será estudado por nós durante a nossa endodontia, que é dividida, como eu falei, de forma didática, em uma endodontia diagnóstica e uma endodontia operatória. A diagnóstica compõe apenas o que a gente vai estudar de forma teórica antes de colocarmos em prática no nosso paciente, e a operatória é a que exige algum tipo de treinamento, de adestramento, de habilidade psicomotora do operador, que será obtida em intervenções laboratoriais em dente de resina, antes de nós intervirmos no nosso paciente, na nossa clínica. Então essa é a divisão que eu queria mostrar para vocês. Espero ter sido claro e vamos continuar com nossos vídeos. Novos vídeos serão postados. Esse é o primeiro vídeo de 2023 que eu estou postando agora, estará disponível a todos vocês.
E acredito que ele será muito útil para a compreensão de cada fase do tratamento endodôntico e também para a compreensão do que é endodontia. Outra coisa importante, quando você estiver estudando cada momento da endodontia, seja ela diagnóstica, que é o que será estudado no primeiro semestre de 2023, você vai saber o porquê de cada fase que você está estudando e aonde essa fase se insere no tratamento endodôntico. Então, esse é o meu objetivo de trazer esse conhecimento para você, que vai ser meu aluno, seja na graduação, seja na pós-graduação. Bom, eu agradeço a atenção. Como eu disse, faz parte do nosso estudo, do nosso aprendizado conjunto, todas essas fases. Como eu disse, eu sou Anderson Paulo, estou aqui para tentar te mostrar como deve ser feita uma endodontia com qualidade e com sucesso.